Olá pessoal, bom dia. Eu sou o engenheiro Juliano. Eu estarei iniciando então a apresentação do que é alvenaria. Então, vamos aqui nessa apresentação lançar um projeto em alvenaria, né, apresentando os principais recursos do programa. Lançaremos aí as paredes estruturais, as paredes de vedação, de forma que a gente consiga ver aí as elevações finais, as modulações finais, tá bom? E, claro, como o programa pode te auxiliar na elaboração de projetos de alvenaria estrutural. Então, eu vou iniciar aqui abrindo o programa, vou criar uma nova edificação. Eu defino o nome aí para nossa edificação, né? Então vou pôr aqui, ó, projeto de alvenaria estrutural. Então estou dando nome para minha edificação. Seleciono meu projeto de alvenaria, clico em avançar. Já na criação do projeto, a gente define, né? O programa pede qual módulo que eu vou trabalhar. Então, sempre é importante se trabalhar, né, com alvenaria estrutural nesse conceito modular, para que tenhamos o melhor aproveitamento desse tipo de sistema construtivo. Então, para esse projeto aqui, para essa apresentação, eu vou utilizar aqui bloco de concreto, tanto para parede estrutural quanto para parede de vedação. Mais para frente a gente vai ver aqui um pouco mais sobre essa composição de parede, né? De como é que eu defini esse bloco, essa família aqui. Então, clico em avançar. Defino os meus pavimentos. Então, pavimento térreo. Vou definindo aqui as alturas do meu pavimento. Vou pôr aqui um pavimento tipo. Por aqui repetições, né, para o meu pavimento tipo, 2 repetições, 3 repetições. Eu posso criar aqui as repetições. Pavimento cobertura. Posso pôr aqui um pavimento cobertura, também com a mesma altura. E assim a gente vai criando o nosso pavimento. Vou pôr aqui mais um pavimento reservatório com altura inferior. Criado isso, temos então a nossa edificação criada. Se notarmos aqui do lado direito da tela, temos a nossa árvore de projeto. Nessa árvore estão indicados os pavimentos. Então, os pavimentos que eu acabei de criar, né? Pavimento térreo, pavimento tipo 1 e tipo 2, cobertura e reservatório. Dentro de cada pavimento temos o croquis, onde serão lançados os nossos elementos, sejam paredes estruturais, paredes de vedação, lajes, de forma a obter a modulação final e as nossas elevações. Eu posso lançar aqui a minha parede definindo as dimensões dela. Então, se eu souber as dimensões da parede, eu posso lançar diretamente no croquis, apenas informando as dimensões. Ou então, eu posso utilizar aqui um desenho, né, que seria a arquitetura, como referência. Então, eu tenho aqui a importação do arquivo em DWG ou DXF, ou até mesmo .cad. Nesse arquivo contém a minha arquitetura que será utilizada como referência. Então, tenho aqui, por exemplo, a planta baixa do meu pavimento térreo, que é um arquivo em DWG, onde eu tenho a minha arquitetura. Eu vou importar para dentro do meu projeto. Então, eu vou abrir aqui rapidamente a nossa arquitetura para que possamos ver com qual arquitetura a gente está trabalhando. Então, essa arquitetura que eu importei, eu vou utilizar ela para fazer o lançamento das minhas paredes. Antes de lançar aqui diretamente as paredes, eu só vou ajustar a escala, né, para que eu possa trabalhar na escala correta. Então, corrigir a escala aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou converter todo o meu desenho para uma escala conhecida. Então, seleciono todo o desenho. Seleciono pontos conhecidos. Por exemplo, eu sei que a minha parede tem 15 centímetros. E para facilitar também o alinhamento entre os pavimentos, né, para que as paredes possam estar alinhadas no pavimento, aí eu vou definir uma origem aqui, ó, do meu pavimento em um ponto que seja coincidente aí, que seja comum a todos os pavimentos, como por exemplo a caixa aqui do elevador, tá bom? Ajustada a nossa escala da arquitetura, eu vou fechar aqui meu desenho arquitetônico, né? Então, vamos agora abrir o nosso croquis, onde eu tenho a arquitetura como referência. Notem que eu não consigo selecionar o meu desenho de arquitetura.
Então, essa minha arquitetura agora ela é referência para o lançamento dos meus elementos. Ela vai servir como base, mas eu não posso sair editando ela diretamente no croquis, tá bom? Nesta apresentação, para buscar lançar aqui os principais recursos, né, mostrar os principais recursos do programa, como o programa funciona, a gente vai lançar esse pequeno trecho da edificação, para não consumir muito tempo, né? E não ficar se repetindo aqui nos comandos e nos recursos, tá bom? Nesse pequeno trecho, temos aqui paredes estruturais. Então, temos paredes de contraventamento, em L, em T. Temos aqui aberturas, janelas e portas. Temos aqui paredes de vedação. Então, eu estou supondo que aqui é uma sacada, eu vou pôr uma parede de vedação. Por ser uma parede de vedação, eu preciso apoiar a parede do pavimento superior. Então, vou lançar uma viga aqui também. Notem que a viga está em balanço. Vou lançar lajes também. Com isso, a gente vai ver aí os principais recursos do programa e como as modulações e as elevações são geradas. Inicialmente, no croquis, o programa tem aqui comandos específicos de lançamento de alvenaria. Então, temos aqui lançamento das paredes, seja parede estrutural ou parede de vedação. Lançamento para as aberturas, né, para as aberturas. Então, temos aqui aberturas portas ou aberturas janelas. Diversas aberturas com dimensões diferentes podem ser lançadas. Temos aqui a laje, lançar os elementos de laje e elementos de viga. Para iniciar, a gente vai lançar as paredes estruturais primeiro. Então eu vou selecionar aqui o comando. Só vou ligar aqui um ponto de ferramenta de captura para me auxiliar, né, no lançamento. Ao selecionar o comando aqui, parede estrutural, aqui embaixo no canto inferior esquerdo, o programa pede o início da minha parede. Então, eu seleciono o ponto inicial, então a minha parede está se iniciando nesse ponto aqui. E ela finaliza nesse outro ponto. Notem que o programa ele te pede o início da sua parede e o final da parede. Com isso, ele vai distribuindo os blocos internos automaticamente. Seja aqui na primeira fiada, seja aqui na segunda fiada. Notem que entre a primeira e a segunda fiada, o programa já gera automaticamente, vamos dar um zoom aqui, entre a primeira e a segunda fiada, a distribuição do bloco já considera aí o contraventamento entre as fiadas, né? Então as fiadas tem todo esse contraventamento, tá bom? Então eu vou abrir aqui a elevação. Então ele não só distribui os blocos entre as fiadas, como também gera a elevação. Então aqui, olhem, notem que a elevação já foi gerada, o programa já distribuiu os blocos ao longo de todas as fiadas, já gerou aqui também a fiada de respaldo. A fiada de respaldo é considerada definida em função, né, da altura do pavimento, da dimensão da laje. Posteriormente será mostrado aí como é que o programa define essa fiada de respaldo, tá bom? Continuar lançando aqui as paredes. Então a gente lançou aqui, vou lançar aí, vamos fechar esse contorno, Perdão, vou voltar aqui, fechar esse contorno. A gente vai lançando as paredes. E note que conforme eu vou lançando, as minhas paredes aqui, a distribuição de blocos vão sendo alterada de forma automática, né? Agora, nesse ponto aqui, entre a parede 1 e a parede 2, onde eu estou dando zoom, se eu mudar entre a fiada 1 e a fiada 2, perdão, a gente tem um contrafiamento entre as paredes definido de forma automática. Então, o programa ele já identifica nesses encontros de parede, que ali é realmente um encontro de parede, e já faz a amarração de forma automática. Se eu abrir agora a elevação da parede 1, novamente, eu consigo ver que o programa já vai atualizar para mim essa elevação. Então, note que agora eu tenho aqui já os blocos de contraventamento disponibilizados, né, já locados aqui na minha parede. Nesse ponto central aqui, como a minha parede não possui uma dimensão modular, o programa acabou gerando um ajuste aí em função dessa dimensão não ser modular. É lógico que ainda falta lançar essa parede intermediária, mas se eu não tivesse essa parede,
eu poderia simplesmente aí tentar trocar a orientação dos blocos de forma que os blocos internos fossem reagrupados, né? Reorganizados, perdão, para que esses ajustes aqui fossem eliminados. Então aqui, ó, com o comando simples, eu consigo inverter aqui a posição do bloco estratégico, de forma que o programa reorganize aí, reordene os blocos internos, buscando uma modulação diferente. Então, se eu abrir a parede 1 novamente, ó, eu já não tenho mais aqueles ajustes. Como eu comentei, ainda falta lançar aquela parede, então eu vou voltar à configuração original. Vou lançar a parede agora. Notem que agora eu estou lançando da fiada 2. Então, o programa permite que eu lance de qualquer uma das fiadas, né? Desde a primeira, segunda, qualquer uma das fiadas que ele vai se entender. Então, eu vou lançar aqui a partir da segunda fiada. Eu posso, ó, lançado. O programa também, mais uma vez, automaticamente identificou, né, que a parede 5 possui uma amarração com a parede 1 e a parede 3. E nesses pontos aqui, ele já trocou os blocos, o bloco estratégico, nesse caso o bloco de amarração em T, para que a gente tenha essa amarração direta entre as paredes. Tá ok? E se eu abrir mais uma vez a parede 1, a gente pode ver aí que agora as elevações também foram atualizadas. No desenho das elevações, a gente tem aqui a elevação propriamente dita da parede, né? Então, com todos os blocos ao longo da altura da parede e do comprimento. Temos aqui que os blocos em contrafiamento, blocos especiais, né, de amarração, eles possuem uma cor diferente para identificar esse tipo de bloco. Temos aqui também a representação da fiada 1 e da fiada 2. O programa também exibe aqui, ó, também gera a fiada de respaldo, tem um detalhe da fiada de respaldo, então bloco canaleta. O programa também posiciona aqui, permite ao engenheiro definir armaduras para fiada de respaldo, assim como para verga e contra-verga, que eu vou apresentar daqui a pouco. E gerou também aqui uma legenda dos blocos, né? Então, os blocos utilizados aqui na nossa elevação. Ok? Então, a gente tem um detalhamento aí da elevação bem completo, bem rico em detalhes. Se eu citar as configurações do programa, eu posso acrescentar mais informações às nossas elevações. Por exemplo, eu posso representar aqui, ó, lista de materiais para cada elevação, relação de aço, posso identificar o bloco nas elevações e a laje quando tiver. Além disso, dentro das configurações, é possível definir também pontos de grout que são gerais em todo o projeto. Então, por exemplo, no contrafiamento T, em vez de sair lançando pontos de grout manualmente em todo o projeto, nesses encontros de parede, né, que formam um T, eu posso definir aqui uma configuração que automaticamente o programa vai sair definindo o grout nesses encontros, tá bom? O mesmo seria aqui para janelas, por exemplo. Sempre que houver uma abertura do tipo janela, o programa poderia já lançar para mim esses pontos de grout. Vou dar um OK aqui. E vou abrir novamente a nossa elevação. Então, ó, a gente já vê aqui um ponto de grout lançado. Então, se eu selecionar aqui nosso trecho, já tem um ponto de grout lançado. Eu posso remover aqui esse ponto de grout, ou então inserir também manualmente, né? Se eu abrir a elevação da parede 1, ó, a gente tem aqui o ponto de grout lançado. Esse ponto também pode ser definido armadura, né? Representei agora a lista de materiais, então acrescentei detalhes à nossa elevação. Lista de materiais, relação de aço, identificação dos blocos. Ó, então aqui eu tenho bloco 34, bloco canaleta, temos aqui bloco 54, tá bom? Então é possível também aí gerar mais ou menos detalhes em função de cada projeto. Lançadas as paredes estruturais, eu vou lançar aqui uma parede de vedação. Então minha parede, no mesmo comando aqui, eu seleciono a parede de vedação. O lançamento é igual à parede estrutural, né? Defino 2 pontos, início e fim. Até agora a gente lançou a parede com altura igual à altura do pavimento. O programa também permite que eu lance paredes de altura inferior à altura do pavimento, denominadas como posição baixa. Então posso pôr aqui uma altura, né, inferior. Eu vou lançar aqui minha parede de vedação. Então lancei uma parede de vedação
onde seria a minha sacada. Essa parede possui uma altura de 1 metro apenas. Para a parede de vedação, o programa também gera as fiadas aqui as elevações. Então eu tenho aqui a elevação da parede de vedação também. Então vamos dar um zoom aqui junto à parede de vedação, né? Então essa seria a parede de vedação. Esses blocos mais altos aqui indicam os blocos de contrafiamento da parede estrutural. Se observarmos bem, entre a parede de vedação e a parede estrutural, o programa não gerou uma amarração direta, devido aí a serem paredes com funções diferentes, né? Então essa amarração direta não é gerada não é gerada entre parede estrutural e vedação. Contudo, a fim de se evitar algumas patologias, né, nesses encontros aqui, é possível, alguns autores recomendam também utilização de grampos ou telas metálicas, simplesmente para evitar aí patologias como fissuras e rachaduras, por exemplo, tá bom? O programa te permite definir essas informações, né? Então ele permite definir tanto grampos, então aqui a gente tem grampos definidos. Esse grampo sai na lista de materiais, então temos o quantitativo aqui, ou então telas metálicas também. Ok? Continuando aqui, lançamos paredes estruturais, lançamos paredes de vedação. Vamos lançar aqui agora as nossas aberturas, né? Então, portas e janelas. Então, lançamento de aberturas, temos comandos específicos. Antes de lançar a abertura aqui, eu vou mostrar mais alguns comandos de lançamento de parede. Não exatamente de lançamento, mas que também são bem úteis. Por exemplo, esse comando para inverter a orientação da parede. Então, eu tenho a parede 2 aqui, onde eu tenho a vista dela do lado externo. Então, se eu abrir a parede 2, eu estou vendo ela pelo lado externo, né? Pelo lado de fora da edificação. Como geralmente essa parede tende a ser executada pelo lado interno, seria mais fácil que a vista fosse do outro lado. Então, com um simples comando, a gente inverte a visualização da parede e a elevação aqui ela é atualizada de forma automática, tá bom? Temos outros comandos também, que seriam para dividir paredes. Então, a gente pode sair dividindo parede. Ó, então, parede 1 e parede 6. Então, temos aqui paredes divididas, né? Para gerar detalhamento diferente. Eu posso unificar novamente essa parede. Ó. Então, quando as paredes forem lançadas diferentes, estiverem no mesmo alinhamento, podem ser unificadas também. Então, são comandos aí para facilitar a geração do detalhamento final. E geração da modulação, né? Quem trabalha com projeto de alvenaria ou nos projetos de alvenaria aí, quem já estudou, sabe que realmente a parte de modulação é muito importante para que se tenha um melhor aproveitamento desse sistema, tá bom? Após lançar as paredes, a gente vai aqui lançar nossas aberturas, né? Então eu vou lançar primeiro a porta, então um comando específico para lançamento de porta. Então seleciono o comando, seleciono aqui dentro do cadastro, né, das aberturas, qual porta eu quero lançar. Então cada elemento desse aqui ele tem uma dimensão diferente, tanto para a altura quanto para a largura. Então, aqui, se a gente vai mudando aqui, ele vai mudando, ele pode mudar aqui as dimensões. Então, defino aqui a dimensão que eu quero utilizar. O programa já vem com uma série de elementos cadastrados, mas permite aí ao engenheiro, ao projetista, né, que defina novos elementos em função das necessidades de projeto. Nesse exemplo, eu vou usar essa porta. Então, seleciono o comando. Eu vou desligar aqui essa ferramenta de captura e defino a posição na parede. Então, aqui no canto inferior esquerdo, o programa pede a posição na parede. Então, utilizando a arquitetura como referência, eu vou lançar aqui as minhas duas aberturas porta, tá bom? Ao lançar a abertura, em função destas dimensões aqui, o programa já removeu os blocos internos e ajustou aqui os blocos adjacentes. Então, ele acabou lançando um bloco diferente aqui e pastilhas aqui, para que possa ajustar ajustar a modulação em função da existência dessa abertura. O mesmo vale para a janela, a mesma coisa, ó. Aberturas, janelas, né? Então, vou definir aqui a minha janela, definir com essa dimensão, então temos aqui a largura e a altura. Para a janela, diferentemente da porta, eu posso definir um peitoril, né? Então, ó, posso definir o peitoril.
Seleciono o comando, a mesma coisa, ele pergunta para mim a posição na parede. Eu vou utilizar aqui a arquitetura como referência, então vou selecionar aqui um ponto, dar um zoom mais próximo e vou utilizar minha arquitetura para fazer o lançamento da minha janela. Lançada a minha janela, o programa já removeu os blocos aqui, ó, que estão nessa posição, né, que seria a posição da abertura, e ajustou os blocos adjacentes a ela. Uma coisa bem interessante aqui, bem legal de se observar, é que ao lançar a abertura, automaticamente o programa já mudou para a minha fiada 9, que é a fiada onde eu consiga ver se a abertura foi lançada de forma adequada ou não. Se eu continuasse na primeira fiada, meus blocos ainda continuam lá. Então, ao mudar para a fiada 9, eu consigo ver aí se o lançamento foi feito de forma adequada. E o mesmo vale para a elevação. Então, como a elevação ela é atualizada de forma automática, eu consigo visualizar aqui se ele foi lançado ou não de forma adequada, tá bom? Eu vou lançar aqui a outra abertura. Então, só para exemplificar, eu vou lançar com peitoril valor altura inferior. Vou lançar aqui nossa janela. Então, em planta, através da fiada 9, eu já consigo ver que a minha abertura foi lançada de forma equivocada, né? Não deveria ser essa dimensão, deveria ser uma dimensão com valor inferior. E se eu abrir agora a elevação, eu consigo ver aqui que também o meu peitoril foi lançado de forma equivocada. Não deveria ser esse o peitoril. Então, são ferramentas aí que auxiliam de forma rápida a verificação de lançamento. Então, eu poderia apagar a minha abertura e lançar novamente, ou então apenas seleciono a minha parede. Selecionando a minha parede, eu posso mudar aqui o peitoril, por exemplo, e posso mudar, inclusive, a dimensão da minha abertura. Posso mudar até a posição dela dentro da minha parede. Então, eu poderia pôr aqui 87. Eu acabei de mover a minha parede para o lado. Ou então deixar na posição original de lançamento, que é o que a minha arquitetura pede. Tá ok? Aqui o programa representou, né? Então, a gente viu aqui que ele vai mudando entre a fiada 1 e 2 e 9. Então, o programa permite que a gente sempre visualize a fiada 1 e 2, que são as fiadas importantes para a formulação da modulação, né, dos contraventamentos, das amarrações, das paredes. E também, através das configurações, eu posso aqui exibir aqui outras fiadas. Então, eu poderia, por exemplo, exibir aqui todas as fiadas, 3, 4, 5, 10, 11, 12, ou então só exibir a que me interessa. Aí fica a critério de cada projetista, né, na hora de facilitar a visualização dos projetos. A fiada 1 e 2 sempre são interessantes, devido à modulação, né, de montar o contrafiamento, as amarrações. E a fiada 9, por ser uma fiada intermediária, onde se possa ver a posição da abertura. Tá bom? Aproveitando aqui, já que a gente foi nas configurações, eu vou voltar para a fiada 1. Vou abrir novamente a parede 1. A gente consegue ver aqui que agora foi lançado de forma adequada, né? Então eu tenho tanto a abertura do lado esquerdo quanto do lado direito com as dimensões adequadas, tá ok? A lista de materiais já é atualizada de forma automática, relação de aço idem. Então, nas representações aqui, ó, o programa já permite lançar armaduras, né? Então eu posso definir armaduras tanto para verga, contra-verga ou respaldo. Então, se eu selecionar a minha parede, por exemplo, acessar a propriedade dela, junto à verga aqui, eu poderia trocar a minha armadura, né? Então, além de eu adotar uma configuração geral de projeto, que vale para todo o projeto, eu poderia trocar, inclusive, usar a treliça invertida para minha verga. Vou fazer o mesmo aqui para outra. Vou pôr aqui uma treliça invertida com este modelo. Ao atualizar aqui, ao abrir novamente a minha elevação, eu tenho aqui uma treliça invertida, ok? E ela já sai, inclusive, na lista de materiais. Continuando aqui, eu vou abrir aqui nossas aberturas, né? Então, lançamos aberturas. Vou pegar aqui um projeto de alvenaria. Dentro das aberturas que eu acabei de comentar, que eu acabei de lançar, então eu lancei aberturas do tipo janela. Então, foram com essas dimensões aqui. Eu posso lançar novas, né? Então, eu poderia criar uma nova aqui, definir as dimensões. E, em função disso, o programa vai ajustar a modulação
Em função dessas dimensões e da posição dessa minha abertura que eu acabei de criar, ele vai lançar aí, vai ajustar a modulação. O mesmo vale para aberturas do tipo porta também. Então eu tenho várias aqui, né, que podem ser criadas. Posso criar também argamassas e grautas aqui. Então argamassa de assentamento, grautas quando existir. Isso aqui vai sair no relatório lá na lista de materiais finais. Então a gente tem uma lista de materiais já com um pouco mais de detalhes, né, indicando qual argamassa, qual grout. E as telas de amarração também. Além disso, o programa tem um cadastro de blocos. Então, o programa atende às normas daí de bloco cerâmico e bloco de concreto. Permite que se insiram aí blocos, criem famílias de blocos, né, normatizados. Então, o programa permite algumas famílias de blocos, sejam de cerâmico ou concreto. Então, poderia, por exemplo, aqui, criar um novo grupo de bloco em função do meu fabricante. Então, poderia chamar aqui, ó, de fabricante A. Eu defino qual material meu fabricante trabalha, né? Concreto ou cerâmico. Então, o programa permite blocos de concreto e bloco cerâmico. Se o bloco estrutural ou de vedação. E para cada fabricante, eu vou criando aí novas famílias. Então, o programa permite algumas famílias, né? Então, sempre trabalhando nesse conceito modular. Então, eu vou definir aqui a minha família. Dentro de cada família, a gente vai criando, então, as resistências. Então, a classe do bloco e a resistência de cada bloco. Dentro da família, eu também posso definir quais blocos meu fabricante possui. Então, por exemplo, eu posso definir que meu fabricante possui o bloco inteiro, meio bloco, o contrafiamento T e o canaleta, por exemplo. E não mais que isso. Então, bastaria desabilitar os outros. Toda a modulação será feita em função dos blocos que estão habilitados para cada família. Ok? E assim a gente vai criando cadastros aí personalizados de cada fabricante. Tudo bem? Após o cadastro do bloco, a gente tem o que é chamado aí de composição de paredes. Então, lá no início, quando criamos a edificação, a gente foi definido, né, qual família, qual modulação seria adotada. Essa família aí, essa modulação, ela vem dessa composição de parede. Então, é definida aqui uma composição. Vou pegar, por exemplo, a adotada nesse projeto, que é essa composição aqui. Então, estou usando uma classe de parede. Dentro dessa classe, eu devo definir aqui a família de bloco, o grupo do bloco, né? E eu teria aqui as composições. Então, essa composição ela é formada por um bloco. Então, eu tenho aqui qual bloco eu estou utilizando, qual seria a argamassa e qual seria o grout. Eu posso criar aí novas composições, né? Então, eu poderia chamar aqui composição 2. Os blocos devem ser da mesma família, né? Então, eu posso aqui usar um bloco mais resistente, argamassa um pouco mais resistente também. E o grout assim. Então, com isso, a gente vai criando composições para para a mesma classe, né? Para a mesma família de blocos. Isso aí pode ser utilizado aí na elaboração do projeto, lá em projetos, ó. Então, eu posso definir para cada pavimento uma composição diferente. Então, nos pavimentos mais baixos, eu posso pôr uma composição com um pouco mais de resistência. Por exemplo, aqui no pavimento tipo 1 e 2, um pouco mais de resistência, e no pavimento terra a mesma coisa, tá bom? Continuando aqui, a gente lançou os elementos de abertura, lançou os elementos de, de parede, né? Eu lancei grouts automáticos, então aqui na parede 1, eu lancei um grout automático. Eu posso lançar também aqui pontos de grout manual, então o programa tem componentes aqui de ponto de grout manual, tem tanto ponto quanto trecho, sendo que o ponto serve para esses encontros de paredes, ó. Então, vai lançando nesses encontros de paredes. Temos também o trecho de grout que pode ser lançado na parede. Então, eu vou lançar aqui um trecho de grout. Ó. Posso lançar aqui em toda a parede ou somente em um trechinho dela. Esse trecho eu posso mover ele por meio da parede também.
com comprimento diferente. Então, eu pus esse ponto, um trecho de graus aqui, na verdade, um ponto no meio da parede. Então, é possível pôr aí tanto pontos junto aos encontros de parede, junto às aberturas, até mesmo no meio da parede. Então, nessa parede 2, tem um ponto de grout bem no meio dela. Abrindo aqui novamente a parede 2, para a gente dar uma olhada, a fiada de respaldo, ela está como um bloco canaleta. A fiada de respaldo, como eu comentei lá no início, ela é definida em função do bloco da altura da edificação, né? E da laje utilizada, espessura e posição da laje. Então eu vou lançar aqui uma laje agora. Para lançamento da laje basta a gente ter um contorno fechado, então lancei um contorno aqui e um contorno aqui. Então posso lançar aqui duas lajes, o lançamento é bem rápido. Se eu abrir a parede 2 agora, eu consigo notar, ó, dando zoom aqui, que a minha fiada de respaldo foi atualizada. Então temos aqui uma fiada de respaldo agora em bloco J alto. Tem a laje representada aqui com 10 centímetros, tá ok? Se eu abrir a parede 5, onde eu tenho laje tanto do lado esquerdo, que é a laje 1, ou do lado direito, que é a laje 2, eu tenho minha fiada de respaldo ainda em bloco canaleta, pois a minha laje aqui ela é contínua. Então a fiada de respaldo ela é feita em função da altura da edificação, da altura da laje e da posição da laje. Isso aí já atualiza automaticamente na lista de materiais, as elevações já são atualizadas, tá bom? Lançada a laje, eu vou lançar aqui agora meu elemento de viga. Então, tem uma viga, eu vou lançar ele aqui. Como está em balança, eu vou pôr aqui entrando para a minha edificação. Lancei a minha viga aqui na parede 4, eu vou abrir então a parede 4. E eu tenho a minha viga lançada. Olhando aqui, eu vejo que eu lancei ela com uma altura não muito adequada, né? Já que ela acabou não sendo uma altura modular aí em função do módulo utilizado. Então, vou selecionar a minha viga, posso mudar aqui a altura e novamente eu abro a minha parede 4, a elevação, e eu tenho agora a viga sim com a dimensão mais adequada. Notem que nessa posição o programa já removeu aqui os blocos J alto, então a lista de materiais já está atualizada e eu lancei também aqui, nesse exemplo, um coxim. Então, se eu abrir a parede 1, eu tenho aqui um coxim de concreto devido à existência dessa viga. Se eu selecionar essa viga aqui, pegar a minha viga aqui, eu posso não adotar um coxim. Então, se eu abrir novamente a parede 1, agora eu eliminei a existência do coxim. Ou então eu posso selecionar também o meu coxim, né? Então, novamente aqui, ó, eu vou definir o coxim. E ao definir, eu posso aqui configurar aí a altura que ele vai ter, o tipo desse coxim, né? Se ele vai ser em concreto ou em bloco, e o comprimento dele, tá ok? Então é possível aí também definir coxins aí nesses encontros com viga. Então o lançamento de viga é bem simples, bem fácil, né? E permite aí que a gente atualize aí a elevação de forma automática, já eliminando esses blocos aqui, não precisando fazer essas edições posteriores. Então, continuando aqui, após o lançamento da viga, a gente até agora visualizou, perdão, as elevações, né? E a lista de materiais em cada pavimento, perdão, em cada parede. É possível também lançar ali uma lista de materiais do pavimento. Então essa lista aqui, ó, posso lançar ela no desenho. Ela diferentemente das outras que são por parede, essa aqui ela é de todo o pavimento, tá bom? Então a lista mais geral aqui de todo esse pavimento. Essa lista de materiais ela vai sair no desenho das plantas de modulações. Então até agora a gente viu as elevações, né? Mas também é importante que se tenha a planta de modulação. Então o programa também gera essa planta de modulação. Então aqui eu tenho a planta de modulação da primeira fiada. Notem que aqui eu gerei a planta de modulação juntamente com a locação das paredes.
Então é possível também gerar essa alocação das paredes já na planta de modulação, ou então eu posso aqui não gerar a alocação das paredes. Ou posso configurar aqui a alocação, né? Então posso alocar as paredes estruturais externas e internas, ou só parede estruturais ou só parede de vedação. Então tem uma série de configurações. Se eu pôr aqui como não, eu vou atualizar aqui. Agora eu já gerei a planta de modulação sem alocação das paredes. Então tem uma série aí de recursos para que te gere as modulações e as elevações finais. Além da lista de materiais no desenho, né, que sai na planta de modulação ou nas elevações, temos também a planta de os relatórios aqui em forma de relatório, a lista de materiais pode ser gerada por pavimento, ó, relatório lista de materiais do pavimento térreo, ou então um relatório com lista de materiais de todo o projeto. Então eu tenho aqui a lista de materiais que seria em forma de relatório para todo o projeto de alvenaria, tá bom? Bom, com isso a gente lançou aí os principais recursos aqui, né? Continuando aqui, eu vou abrir um projeto já com outros elementos lançados, para que possamos visualizar aí mais alguns recursos, tá bom? Então eu venho aqui, vou abrir um projeto já com outros elementos lançados. Eu tenho aqui pavimento térreo. Novamente, a gente vai ver que realmente, basicamente é o mesmo projeto. Então tenho aqui o mesmo projeto. Agora só com os outros elementos lançados, né? Então tem vários elementos lançados. Temos também, dá para ver que a edificação ela é simétrica, então eu posso usar aqui o comando espelhar. Então dentro do software eu posso usar essas ferramentas aqui de espelhar, copiar, mover. Então também funcionam para facilitar aí o lançamento das edificações, né? Principalmente o espelhar, que é bem útil, né? E edificações simétricas, tá bom? Como meu modelo lançado, a planta de modulação aqui toda gerada, já considerando que a minha modulação está adequada, né? Então a planta de modulação da fiada 1, que a minha modulação está adequada, eu posso partir para a geração das pranchas. Não necessariamente é preciso exportar aí o projeto, né? Para um software CAD para que se gere as pranchas. O programa tem comando específico para isso também. Então eu poderia aqui acessar o comando geração de pranchas. Dentro desse comando a gente tem alguns recursos bem legais, né? Principalmente da definição do que quer ser gerado. Então eu poderia aqui, por exemplo, escolher quais elementos eu quero gerar, principalmente em projetos de alvenaria. Por exemplo, a planta de modulação eu posso definir somente da fiada 1. As elevações eu vou gerar todas, mesmo vale para a parede de vedação. Aí eu seleciono o pavimento tipo 1, por exemplo. O tipo 2, por ser igual, eu posso não gerar. Então o programa tem uma série aí de recursos aí, de comandos para geração de pranchas que são bem úteis, principalmente em projetos de alvenaria. Nesse projeto, por exemplo, eu gerei o pavimento reservatório, pavimento casa de máquinas, o tipo 1. O tipo 2 eu acabei não gerando, né, porque é igual ao tipo 1, e pavimento térreo. Eu vou abrir aqui algumas folhas para a gente ver. Então, abrir aqui a folha 24, por exemplo, eu tenho a planta de modulação do pavimento térreo. Se eu abrir a folha 13, vamos lá, eu tenho aqui a nossa parede, aquela mesma parede que a gente foi vendo lá no início do projeto, a gente foi lançando ela, foi vendo as modificações que elas foram feitas, tenho ela lançada, detalhada aqui. Se eu der um duplo clique sobre ela, eu consigo aqui, com o editor de armaduras, por exemplo, trocar algumas armaduras aqui sem precisar trocar lá no projeto. Então já no detalhamento final, com o uso do editor de armaduras, a gente pode substituir aqui essa armadura, tá bom? Inclusive posso gerar a lista de materiais, uma relação de aço já com essa armadura atualizada, que eu acabei de modificar. Ok? Então, pessoal, com isso a gente apresentou aí os principais recursos do programa, né? A gente viu que dá para gerar a modulação, gerar as elevações de uma forma mais prática, mais ágil, né? Para facilitar aí essas elaborações de projeto em alvenaria estrutural.
e até uma próxima.